Olá, pessoal. Olha só, eu estou aqui para começar a unidade 8 do volume 3. Ela se intitula Como se joga? Nos faz um questionamento. E aí, essa pergunta, ela vai se direcionar a nós, né, como leitores, instigando a nossa memória a respeito de algum tipo de texto que ensine a fazer alguma coisa. E aí a gente vai retomar, vai se lembrar de textos instrucionais, textos que dão instruções, que nos ensinam a fazer alguma coisa, tá? E aqui nós vamos pensar no tipo de texto, né, chamado injuntivo, que é exatamente isso, de propor uma ação, que aconselha, que recomenda algo a nós. E em meio a esse gênero textual, né, os textos instrucionais, como, por exemplo, receitas culinárias, que ele cita aqui na página 27 também, que vocês já podem grifar. Ele fala de regras de jogo, manuais de instrução. Então, comprei uma TV, última geração, tem uma tecnologia avançada e estou com alguma dúvida na hora da montagem ou manuseio. Então, eu procuro um manual de instruções. E ali há um passo a passo de como proceder, do que fazer, na ordem, né, correta, por partes, por tópicos, enfim. Na receita culinária, que é um tipo, né, é um gênero textual mais fácil de ser encontrado, você também encontra ali um passo a passo, com ordens, com dicas, com uma sequência a ser seguida para que você consiga preparar um prato, servir um prato, né, tenha sucesso ao fazer a sua receita, tá bom? E em textos instrutivos, né, ou instrucionais, também que você pode chamar assim, existe a presença de um modo verbal que você já estudou anteriormente quando abordamos verbo. Nós vimos que há a presença, né, existem na língua portuguesa 3 modos verbais. Nós temos o indicativo, que é o mais recorrente, o subjuntivo e o imperativo. Vamos recapitular o que expressa cada um desses modos verbais. O indicativo mostra certeza do fato. Então, eu vou dar um exemplo de um verbo. Por exemplo, pintar. Vamos pegar o verbo pintar. Eu pintei um lindo desenho. Ponto. Quando eu digo eu pintei, é até pretérito perfeito, a ação começou e acabou. E como eu tenho a certeza do fato de ter acontecido, eu posso dizer que ele está no pretérito perfeito do indicativo. Agora, se você tivesse assim, eu pintaria esse desenho se tivesse lápis de cor. Esse pintaria, que mostra uma hipótese, que mostra uma dúvida, aí já expressa o modo verbal que nós vamos chamar aqui de subjuntivo, que expressa exatamente a questão da dúvida. E o imperativo, né, o nome já tem uma expressão bem forte de imperar, de ser soberano, de se impor. Então, é um modo verbal que vai mostrar ordem, conselho, né, recomendação. E por isso que eles estão interligados diretamente aos textos instrucionais. Então, quando você fala do verbo desenhar, se ele estivesse no imperativo, seria desenhe. Uma coisa que eu já comentei com vocês, mas vale a pena a gente reforçar, que além do, né, que aqui o nosso foco será em textos instrucionais, mas também a gente pode pensar que esse modo verbal está muito presente em propagandas. Então, aproveite a liquidação
Às vezes você nem percebe que alguém está tentando te dar uma ordem naquele contexto, mas isso acontece frequentemente, tá bom? E aqui, grifar esse pedacinho de explicação sobre textos instrucionais na 27. Depois, na 29, a organização do texto instrucional, que ele vai falando aqui que geralmente nós temos um título, né? Principalmente igual aqui ele cita na página 28, a batalha naval, né? O nome, o título do jogo e depois as regras, né? Se for um jogo, os materiais que você vai precisar e depois como devemos proceder para saber como jogar, né? Normalmente vocês já sabem disso. Com certeza em educação física também vem nas brincadeiras, né? Nos jogos propostos pelo professor. E também uma receita, você vai selecionar todos os ingredientes anteriormente, né? Separar e seguir aquela ordem da receita para que você alcance também, você consiga chegar num sucesso da receita. Porque muitas vezes as pessoas trocam a ordem e às vezes não conseguem chegar, né, num resultado bom de uma receita, tá? E ele coloca aqui pra gente, pode haver subtítulo, e é aquilo que eu já comentei aqui, eu já falei. Bom, na 30 tem um quadradinho aqui também importante, que fala que no texto injuntivo existe a ordem cronológica, ou seja, a ordem que as ações devem ser realizadas. Comentei agora isso sobre a receita. Então, se, por exemplo, nós estamos fazendo uma receita de um bolo, primeiro pede-se para separar claras das gemas, bater as claras em neve, acrescentar, aí ele diz, acrescente o açúcar. Depois ele coloca, acrescente as gemas, né? Então, de pouco a pouco, a massa vai se formando até você conseguir chegar na consistência indicada pela receita. Então, tem que ir de passo a passo, né? Quando ele diz que pré-aqueça o forno tantos minutos antes, coloque a 180 graus por 10 minutos. Então, tudo a gente deve seguir na ordem em que é falada. Depois, ele fala na 32, justamente do modo imperativo, o que a gente já sabe. Ele dá um exemplo, né? Pratique esportes regularmente, entregue seus documentos na secretaria. E em cima, ele acaba retomando também o que é uma locução verbal. Eu já comentei com vocês, mas vale a pena a gente falar novamente, porque vai haver exercício sobre isso. Ele fala que na língua portuguesa, normalmente, para expressar ações, a gente tem um verbo, mas também temos a possibilidade de termos 2 ou mais verbos funcionando juntos com o valor de 1. Isso é uma locução verbal, como ele colocou aqui nesse exemplo. O jogador irá dar as cartas. Irá dar é uma locução. Por quê? Você tem o irá, que é do verbo ir, o verbo auxiliar. E dar, que é a ação principal, sempre o verbo auxiliar vem primeiro e depois o principal. E aí, o dar, né, como o verbo principal já foi citado, juntos eles formam, na hora da contagem dos verbos, você não vai contar, tem 2 verbos nessa frase. Não, tem um só, porque os 2 estão trabalhando em equipe. Um coopera com o outro, um apoia o outro. Tanto que o primeiro verbo se chama auxiliar, e auxiliar vem de ajudar. Significa isso. Então, na hora da contagem, nós vamos dizer que nós temos 2 verbos, mas funciona como um apenas, tá bom? Beleza. Então, aqui, pessoal, eu encerro meu comentário sobre textos instrucionais, o tipo de texto injuntivo, tá? Para nós iniciarmos mais esse capítulo.
Logo mais à frente, eu vou explicar alguns outros pontos, tá? Mas por hora é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar. Um beijo e até a próxima!